O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão por ver os milagres que ele realizava nos doentes. Jesus subiu a um monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo os olhos e vendo uma grande multidão vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde haveremos de comprar pão para lhes dar de comer? Dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não chegam para dar um bocadilho a cada um. Disse-lhe um dos discípulos, André, Simão, irmão de Simão Pedro: Está aqui um rapazinho que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que... Jesus respondeu: Mandai-o sentar. Havia muita erva naquele lugar e os homens sentaram-se em número de uns 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados e fazendo o mesmo com os peixes. E comeram quanto quiseram. Quando ficaram saciados, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os bocados que sobraram para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos com os bocados dos 5 pães de cevada que sobraram aos que tinham comido. Quando viram o milagre que Jesus fizera, aqueles homens começaram a dizer: Este é de verdade o profeta que estava para vir ao mundo. Mas Jesus, sabendo que viriam buscá-lo para o fazerem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, nós celebramos no tempo pascal os temas relacionados ao coração da nossa vida de fé. Celebramos o Senhor ressuscitado e através desta luz nós vemos toda a vida de Jesus, tudo o que ele fez no seu ministério público. E com ele, sob a luz da ressurreição, aprendemos o que é viver como ressuscitados. Vemos o que ele fazia e somos chamados a viver aquela vida. Nós somos nós mesmos, mas sabemos que fazendo o que ele nos disse, nós nos realizamos profundamente. Nós de fato somos o que fomos criados para ser. Somos em Cristo Jesus, esta é uma das proclamações e celebrações do tempo da Páscoa, filhos de Deus. Pelo batismo nos tornamos filhos no Filho Jesus Cristo e nele encontramos o nosso caminho. Somos a igreja que foi perseguida desde o início. Vemos como Gamaliel, o fariseu, ele é um doutor da lei e ele dá este conselho ao Sinédrio que iria julgar os apóstolos de Jesus. Muitos vieram antes, muitos Messias vieram antes e todos pereceram e os seus movimentos acabaram. Deixai, se for de Deus, permanecerá. Aqui estamos nós, 2000 anos depois, permanecemos. Desde a origens, somos um grupo, ou somos chamados a ser um grupo que vive para fazer a vontade de Deus, que não vive para si, que não vive para buscar os próprios interesses, mas a vontade de Deus. O Senhor que se fez um de nós e veio para que tivéssemos vida verdadeira. Seus discípulos também, nós somos chamados a buscar a vida a todos, para todos. Esse é o nosso chamado. O Evangelho de João, nós não vemos nele a narrativa da instituição da Eucaristia. Na Quinta-feira Santa, 2 semanas, nós celebramos a instituição desta Eucaristia, mas lemos o Evangelho de João, no capítulo 13, e que nos mostra Jesus lavando os pés dos discípulos.
Diferente dos outros evangelistas que mostram Jesus tomando pão, dando graças, João mostra Jesus como servo. Ele se ajoelha e lava os pés dos discípulos. Ele mostra num ato simbólico a missão da igreja. Os estudiosos bíblicos dizem que os capítulos eucarísticos estão para trás em João, como vemos na multiplicação dos pães, e depois no belo discurso de Jesus, no qual ele afirma ser o pão da vida. Pão da vida que se faz pão e que promove os outros, que multiplica os dons. Vemos a multidão que vinha ao seu encontro e Jesus que se volta aos discípulos, pois eles têm um problema: alimentar a multidão faminta. Eles não têm pão, onde vamos comprar? Jesus sabia o que fazer. Do pouco que aquela criança tinha, 5 pães de cevada, comida do pobre, 2 peixes, a multidão é alimentada. Que o Senhor nos ajude a com Ele realizarmos também este milagre. Os tempos vindouros exigirão de nós mais partilha, mais solidariedade, mais fraternidade. O milagre sempre pertence a Deus, mas somos chamados a fazer aquilo que está nas nossas mãos, que talvez seja um grande milagre para este mundo. O milagre, sim, da solidariedade verdadeira, o milagre da fraternidade universal. Que o Senhor Jesus nos ajude, que Ele nos dê a sua graça.